Sancionada em 7 de agosto último, a Lei 12.015 tornou mais duras as penas para os crimes contra a dignidade sexual e ainda trouxe algumas inovações para o arcabouço jurídico, como a possibilidade de também o homem ser vítima de estupro. A nova lei tem potencial para reduzir a violência sexual na sociedade brasileira? As repercussões da Lei 12.015 estão em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. A figura jurídica do atentado violento ao pudor não existe mais. E agora, usar salas de bate-papo na internet para corromper menores já pode ser considerado crime. Essas são duas das inovações da Lei 12.015, que entrou em vigor em 10 de agosto último, após muitos debates no Congresso Nacional. A nova lei será mesmo eficiente no combate aos crimes sexuais, especialmente contra menores? Essa é uma das perguntas que vamos fazer aos nossos convidados de hoje, o advogado Alexandre Awad e a juíza Neide da Silva Martins, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Doutora Neide, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora está há pouco tempo na vara criminal, mas já está na magistratura há bastante tempo. Na magistratura eu me encontro desde 1988. Desde 88. Eu estava em vara civil e agora tem uns 10 dias estou junto à vara criminal. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu o senhor é advogado e professor de Direito Penal. Isso, professor universitário. O senhor está lecionando em qual faculdade atualmente? Doutor? Atualmente eu leciono na Faculdade de Direito de Brumadinho e na Faculdade Promove. Para abrir o debate, nós fomos ouvir a delegada Olívia de Fátima Braga Melo, que é chefe da Divisão Especializada da Mulher, do Idoso e Portadores de Deficiência de Belo Horizonte. Acompanhe a entrevista dela. Tudo pode acontecer. Tanto o agressor, o autor da prática desses delitos, ele vai tomar mais cuidados, ele vai deixar, talvez, de vir a praticar o crime, em razão de uma pena maior, de uma pena mais severa, uma pena mais grave, bem como também as mulheres vítimas de crimes como esse sabem que elas podem contar com a justiça, porque se houver a prova material do crime, se houver um bom trabalho investigativo, também conciliado com o trabalho do Ministério Público e da Justiça, com certeza esse agressor vai pegar aí, no mínimo, 8 anos de cadeia. Doutora Neide, a gente sabe que as leis não mudam o comportamento das pessoas de imediato, né? Mas como a doutora Olívia está dizendo aí, a senhora acredita que essa lei 12.015 ela tem um potencial para realmente ajudar, vamos dizer, no combate aos crimes sexuais no Brasil? No meu modo de ver, essa lei 12.015, que é de 7 de agosto deste ano, ela pode, com as penas mais severas, que fazem parte dela, inibir a conduta sexual para inibir a prática de crimes de natureza sexual. A senhora acha que o potencial dela é bom? Era uma lei necessária, vamos dizer assim, em relação ao arcabouço jurídico que nós já tínhamos? Eu acredito que seja uma lei, que foi uma lei necessária. Doutor Alexandre, o que o senhor pensa a respeito disso? O senhor acha que, enfim, agravar as penas, tornar as penas mais rigorosas, os crimes sexuais passam a ser considerados hediondos, isso vai realmente ter um efeito forte na sociedade? Tenho uma opinião pessoal a respeito de agravamento de penas, no sentido de que elas não corrigem o problema da criminalidade, ou seja, o aumento da pena, de fato, hoje, ela não se mostra eficaz no sentido de inibir a prática do delito. Né? Desde o advento da Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, uma lei, né, que à época era tido como muito rigorosa, né, trazia diversas consequências penais mais gravosas para quem praticasse os delitos ali previstos, até então, nós não temos observado essa estatística tão favorável no sentido de diminuir a criminalidade. Portanto, acredito que a lei não vai atender tal anseio. Mas o que muda efetivamente, vamos dizer assim, na prática jurídica a partir dessa lei 12.015? Olha, um aspecto, inclusive, pode ser apontado aqui, no sentido de que a lei, apesar da intenção do legislador ser
de aumentar as penas, porque ele cria qualificadoras, ele cria causas de aumento de pena para diversos delitos. Na prática, eu posso citar aqui dois fatos, tá? Dois contextos fáticos em que ocorrem tais delitos e em que a lei não vai trazer, tá, esse rigorosismo buscado pelo próprio legislador. Exemplo, se antes da revogação do artigo 214 havia discussões ou havia posicionamentos jurisprudenciais inclinando-se no sentido de que não era possível a continuidade delitiva entre o crime de estupro e atentado violento ao pudor, hoje essa discussão está encerrada e ela vem a beneficiar aquele que pratica o crime. Por quê? Porque a conduta delitiva agora é unificada, ela é única. Então, o que não há mais... dizendo é que anteriormente podia haver ser considerado crime continuado. O atentado violento ao pudor? Antes era interpretado quem praticasse um estupro e um atentado violento ao pudor no mesmo contexto fático, contra uma mesma vítima, tá certo? Avaliando as peculiaridades do caso, o Ministério Público denunciava por dois delitos. Dois delitos. 213, estupro, e 214, atentado violento ao pudor. Isso em tudo, inclusive, na forma de concurso material de crimes. Perfeito. Ou seja, pedindo ao juiz que somasse as penas dos dois ao final. Hoje, com a revogação do artigo 214 e com a migração das suas elementares para dentro do artigo 213, eu tenho um único... O 214 é o que tipificava o atentado violento ao pudor. Isso. Eu tenho agora um único delito, tá certo? E não há mais que perquirir se são ou não da mesma espécie. Sim. Obviamente, aí, a continuidade delitiva agora, ela passa a ser admitida. E ela é muito mais benéfica para quem pratica o réu. O tipo de delito. Doutora Neide, a senhora me dizia, antes da gente começar a gravar, inclusive, que esse seria o único caso em que a Lei 2015 pode retroagir? É porque a lei penal, ela não retroage no sentido de prejudicar a pessoa do acusado, né, na pena dele. Mas no caso, que o doutor acabou de dizer, nesse caso aí, é um dos casos que eu entendo que a lei vai retroagir, porque vai ser benéfico ao acusado. É como ele bem disse aí, que no caso que existia o atentado violento ao pudor, com aquela conduta ali inserida no tipo penal, e também o estupro, então esses dois crimes, quando iam a juízo, então o promotor de justiça na ação penal, ele já denunciava ambos e colocando o concurso material, o concurso, o crime continuado. Sim. E com isso, não existem mais, numa mesma conduta, dentro do mesmo contexto fático, como o doutor disse, em relação à mesma vítima, dois crimes distintos. Isso significa que a pena agora desse réu será menor? Será menor porque não há soma no concurso. Nem do concurso, nem do crime continuado, nem do outro tipo de concurso. Então, aí haverá só um crime, que será só o estupro. Por que haverá só o estupro? Porque o atentado violento ao pudor, que não existe mais naquela conduta, com a reclassificação de crime, ele passou a ser um crime só, que é o crime de estupro. Em geral, todo crime de estupro, ele é acompanhado do atentado violento ao pudor? Não. A maioria, o crime de estupro significa constranger alguém, que antes era só a pessoa da mulher, constranger alguém a praticar conjunção carnal ou ato libidinoso. O ato libidinoso fazia parte da conduta do atentado violento ao pudor. O ato libidinoso é constranger alguém, ou seja, seja homem ou seja mulher, a ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso ou permitir que com ele se pratique. Essa questão, doutor Alexandre, de ter se mudado a expressão, agora o homem também, em tese, pode ser vítima de um crime de estupro? Sim, a substituição da expressão mulher antes existente no artigo 213 por alguém e a inserção das elementares do antigo delito de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214, migrando essas elementares para dentro do artigo 213 hoje, indiscutivelmente alteram-se ali o objeto jurídico do crime, os seus sujeitos e o objeto material, nele passando a incluir a pessoa do homem. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.